Olá, alunos, tudo bem? O nosso tema hoje está dentro do grande tema Matéria e Energia e Organização Celular, mas iremos falar sobre separação de misturas e organização celular. Estamos na segunda semana do PET 1, tá bom? Essas aulas são uma revisão do que a gente estudou ano passado. Vamos lá? Caro estudante, nessa semana você vai identificar os métodos de separação de mistura e compreender a organização básica das células, conhecer algumas características das células e as principais diferenças entre as células animal, vegetal e bacteriana. Vamos aprender sobre a estrutura de todas elas, tá bom? A separação de misturas. A maioria dos materiais existentes na natureza encontra-se sob a forma de mistura homogênea ou heterogênea. Para que o homem pudesse utilizá-las, foi necessário criar métodos para separar as diversas substâncias, baseando no conhecimento das características físicas e químicas das mesmas, como composição, densidade, tamanho e solubilidade dos componentes sólidos, temperatura de fusão e ebulição, quantidade de fases presentes na mistura, dentre outras. A separação de mistura, falar um pouco sobre o soluto e o solvente, muitas vezes são necessários mais de um processo para separar uma mistura. Em uma mistura homogênea, temos dois componentes, o soluto, que são as substâncias que podem se dissolver, por exemplo, aí no exemplo abaixo, o soluto é o sal, e o solvente, que é a substância que dissolve o soluto. No exemplo abaixo, o solvente é a água. Então, quando a gente mistura o solvente mais o soluto, ou seja, a água mais o sal, a gente tem uma mistura de água e sal que a gente dá o nome de solução. Então, não se esqueçam, solvente mais soluto resulta em uma solução. Aí, a seguir, a gente tem uma tabela que exemplifica alguns métodos de separação de mistura. Para separar misturas homogêneas, vamos usar a evaporação e ebulição, por exemplo, para separar água e açúcar. Para separar heterogêneas, pode-se usar decantação. Por exemplo, água e óleo, que aí sólido e líquido ou líquido e líquido, pode usar essa daí. Podemos usar também para homogêneas destilação simples, como no caso do água e sal, recuperando-se a água depois, que aí a gente vai obter água destilada. E podemos usar também destilação fracionada, sólido sendo apenas uma solúvel em água, por exemplo, areia e sal. Depois a gente tem abaixo, homogêneas, como a destilação fracionada, líquido e líquido, de temperatura de ebulição diferentes, componentes do petróleo, por exemplo, que vão entrando em ebulição, cada um de acordo com o seu ponto de ebulição, a gasolina, o diesel, entre outros. Aí outro exemplo de heterogênea, a filtração, que separa o sólido do líquido, por exemplo, uma água com impurezas. Pessoal, me desculpe que na hora que eu formatei não tava esses errinhos, foi num aplicativo que eu abri aqui que ficou esses errinhos aí, tá bom? Mas tem na apostila de vocês direitinho lá essa tabelinha. A organização celular. Uma célula é a unidade funcional dos seres vivos. Isso quer dizer que para um organismo ser considerado ser vivo, ele deve conter no mínimo uma célula. Os seres vivos que possuem apenas uma célula são denominados unicelulares, como as bactérias, os protozoários, alguns grupos de algas e fungos. E os seres que possuem várias células são denominados de pluricelulares ou multicelulares. Como exemplo, a gente tem os animais, os fungos, as algas macroscópicas, ou seja, aquelas algas que a gente consegue enxergar, e além dos vegetais, As células, elas possuem geralmente três partes: o núcleo, o citoplasma e a membrana plasmática. Tá aí no exemplo, deixa eu dar um zoom aqui para dar para ver, Aí o citoplasma, o núcleo e a membrana plasmática.
Aí os tipos de células, né? As células podem ser procarióticas ou eucarióticas. E dentro das eucarióticas, a gente tem as células vegetais e as células animais. As principais partes da célula, né, o núcleo, por exemplo, ele é formado pelo material genético da célula, ou seja, DNA e RNA, os cromossomos, e o núcleo ele é responsável pelo comando de todas as atividades celulares. O material genético pode estar organizado, isto é, envolvido por uma membrana nuclear ou carioteca, nos organismos eucariontes, e desorganizados, isto é, sem carioteca, nos organismos procariontes. Nos organismos procariontes, como não tem carioteca, o material genético fica disperso no citoplasma. E o citoplasma é um meio gelatinoso, também chamado de citossol, onde encontram as organelas citoplasmáticas, como mitocôndria, lisossomo, complexo de Golgi, ribossomos, retículo endoplasmático rugoso e liso, o centríolo e o cloroplasto. Vamos lembrar que o cloroplasto está presente apenas na célula vegetal, que faz fotossíntese. A membrana, ela delimita a célula, protege e permite a entrada e saída seletiva de moléculas, como água, glicose, aminoácidos, cálcio, potássio, sódio. Ela é formada de duas camadas de fosfolipídios e diversas proteínas, formando o que a gente chama de mosaico fluido. Aí as células, né? A célula vegetal e a célula animal. Vegetal, animal. Aí um gifzinho mostrando as partes, né, das células. As referências utilizadas nessa aula. E muito obrigada pela atenção. Vamos agora fazer os exercícios.